Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa norma que, olha, pode parecer um pouco intimidadora à primeira vista, mas é super importante para muita empresa por aí. É a ABNT NBR ISO 19011, a versão de 2018. Ela é basicamente um manual de instruções para fazer auditoria de sistema de gestão. Exato. Qualidade, meio ambiente, segurança do trabalho, tudo isso, né? A norma ajuda a ver se o sistema que a empresa desenhou está funcionando de verdade, na prática. É isso. E a ideia aqui não é ficar só no normei, sabe? É entender o porquê dessas auditorias, como elas rolam e por que elas importam. Serve para quem trabalha com isso, claro, mas também para quem tem curiosidade de saber como as organizações se checam, né? Como garantem que estão no caminho certo. Uhum. Então, nossa missão hoje é destrinchar essa norma, a ISO 19011 de 2018, pegar os pontos principais, os passos práticos e deixar tudo mais, assim, mais palpável. Ótima ideia. É uma norma muito rica, com muita coisa útil. Então, para começar do começo mesmo, o que exatamente é uma auditoria, segundo essa norma? Por que fazer? Boa. Bom, a definição que a norma dá, lá no item 3.1, é que é um processo sistemático, independente e documentado. Sistemático e independente, o que isso quer dizer na prática? Sistemático porque tem método, tem etapas, não é feito de qualquer jeito. Independente para garantir a imparcialidade, sabe? Quem audita não pode ter conflito de interesse com o que está sendo auditado. Ah, claro. E documentado, porque tudo fica registrado. O plano, as evidências, as conclusões. E o objetivo é obter evidência objetiva. Evidência objetiva? Tipo provas? Coisas concretas. E aí você avalia essa evidência comparando com os critérios da auditoria, que é o que se espera que esteja acontecendo. Pode ser a própria norma, a ISO 9001, uma lei, um procedimento interno. Entendi. E a importância disso tudo? Para que serve no final das contas? Olha, a própria introdução da norma já diz. Os resultados dão informações para a organização poder planejar e melhorar. Não é só para achar erros, sabe? Uhum. É para melhorar. Exatamente. Os objetivos de um programa de auditoria, que a gente vai falar mais, podem ser vários, como diz lá no item 5.2. Por exemplo, identificar onde dá para melhorar o sistema. Certo. Avaliar se a empresa está conseguindo entender bem o contexto dela, os riscos que ela corre, verificar se está cumprindo leis, normas, até avaliar um fornecedor, ver se ele tem capacidade. Determinar se o sistema de gestão está adequado e funcionando bem. Faz muito sentido. Então, não é só para cumprir tabela, é uma ferramenta de gestão mesmo. Com certeza. E tem tipos diferentes, né? A tabela 1 fala das auditorias internas, que a própria empresa faz nela mesma, e as externas, como as de certificação, ou quando um cliente audita um fornecedor. E é legal. E para guiar esse processo todo, a norma fala nos princípios, né? São tipo as regras de ouro da auditoria. Exatamente. São 7 princípios, listados na seção 4. Eles são a base para a auditoria ser confiável e útil de verdade. 7. Quais são eles, assim, de forma geral? Bom, podemos pensar assim. Primeiro, tem a base de como o auditor deve agir. É integridade, que é o básico, né? Ser ético, honesto, responsável, competente e imparcial. O mínimo esperado, né? Sim. Depois, a apresentação justa. Tem que relatar tudo com verdade e exatidão, mesmo que seja algo ruim. Nada de esconder problema. Transparência total. Isso. Aí vem o devido cuidado profissional. O auditor tem que ser diligente, usar o bom senso, o julgamento dele e a confidencialidade, claro. Proteger as informações que ele acessa. Ok, esses 4 parecem mais ligados à postura, à ética. E os outros? Os outros 3 são mais sobre o método. A independência, que a gente já falou um pouco, é crucial para a imparcialidade e para a objetividade das conclusões. Sem isso, a auditoria perde a credibilidade, né? Totalmente. Depois, a abordagem baseada em evidência. Isso é chave. As conclusões da auditoria têm que vir de fatos que podem ser verificados. Não é opinião, é baseado no que se encontrou. Por isso a amostragem é importante. Você pega uma parte representativa para analisar. Certo. E o 7º? Você mencionou que ele ganhou mais destaque. Sim, o 7º é a abordagem baseada em risco.
Essa ideia está muito forte na versão 2018. O Prefácio Nacional até comenta que é uma das diferenças importantes da versão anterior. Abordagem baseada em risco. O que isso significa na prática para a auditoria? Significa que, desde o planejamento até o relatório, a auditoria tem que levar em conta os riscos e as oportunidades que são importantes para o cliente da auditoria e para os objetivos do programa. Ah, então não é só olhar o risco do processo auditado, mas o risco da própria auditoria e do programa também. Exatamente. Como diz lá no item 4G e no 5.3, isso influencia tudo. Ajuda a garantir que a auditoria foque no que é mais significativo. É uma forma de otimizar o esforço, sabe? Direcionar a atenção para as áreas de maior impacto ou de maior incerteza, em vez de dar o mesmo peso para tudo. Entendi. Faz sentido ser mais estratégico, mas isso parece que complica um pouco o planejamento, né? Especialmente se a gente pensar que não é só uma auditoria isolada. Você falou em programa de auditoria. Isso mesmo. A seção 5 da norma trata justamente de gerenciar um programa de auditoria. A definição 3.4 é um conjunto de uma ou mais auditorias planejadas para um período e com um propósito específico. Ah, então é um plano maior. Exato. Tem até uma figura na norma, a figura 1, que mostra como o ciclo PDCA, planejar, fazer, checar e agir, se aplica aqui. É um processo contínuo de gestão dessas auditorias. E o que envolve gerenciar esse programa? Parece ser uma tarefa e tanto. É sim. Quem gerencia o programa, item 5.4.1, tem várias responsabilidades-chave. Primeiro, estabelecer a extensão do programa, o que vai ser auditado, quantas auditorias, etc. Certo? Depois, importantíssimo, determinar e avaliar os riscos e oportunidades do próprio programa, item 5.3. Riscos do programa, tipo o quê? Por exemplo, risco de falhar no planejamento, de não ter recurso suficiente, gente, tempo, dinheiro, ou de a equipe não ser competente para aquela auditoria específica. E oportunidades também, né? Como fazer várias auditorias numa visita só para economizar tempo e dinheiro. Entendi. Tem que pensar nisso tudo. Sim! E também garantir que as equipes de auditoria sejam bem selecionadas, com a competência certa, 5.5.4, garantir os recursos necessários, 5.4.4, coordenar tudo, monitorar para ver se está dando certo, 5.6, e, claro, buscar a melhoria contínua do programa, 5.7. E a competência de quem gere o programa? Imagino que também seja importante. Fundamental. O item 5.4.2 fala disso. Essa pessoa precisa entender de auditoria, de gestão, dos riscos. E como se decide essa tal extensão do programa 5.4.3? Tipo, o que vai ser auditado e com que frequência? Aí entram muitos fatores. Os objetivos da organização, claro, a complexidade do que ela faz. Se tem muitas unidades, muitos locais. Os resultados de auditorias passadas são um termômetro importante. Se uma área deu problema antes, audita de novo mais cedo. Provavelmente, ou com mais profundidade. Também contam as preocupações das partes interessadas, clientes, órgãos reguladores. Mudanças grandes na empresa ou no cenário externo também podem impedir uma auditoria. E a tecnologia? Sim, a disponibilidade de tecnologias de informação e comunicação, TIC, hoje em dia, pode influenciar muito como se faz e o que se audita. E, claro, tudo isso ligado aos riscos e oportunidades do negócio. É uma análise bem completa. Ufa, bastante coisa para pensar só no planejamento do programa. Agora, vamos para a ação. Como é que roda uma auditoria individual? Na prática, quais são as etapas? A seção 6 trata disso, né? Isso. A seção 6 detalha a condução de uma auditoria. Tudo começa com o início, 6.2. É o primeiro contato com o auditado, confirmar a autoridade para fazer a auditoria, definir como vai ser a comunicação e até ver se a auditoria é viável mesmo. Viável? Como assim? Às vezes pode não ter informação suficiente, ou os recursos não estão disponíveis, ou tem algum risco muito grande, precisa dessa checagem inicial. Ok. E depois do início? Vem a preparação, 6.3. A equipe de auditoria faz uma análise crítica da documentação do sistema de gestão, 6.3.1. Aí vem o planejamento detalhado daquela auditoria específica, 6.3.2. É aí que entra o risco de novo. Com certeza, o planejamento define os objetivos, o escopo, o que vai ser auditado, os critérios, os locais, os métodos que vão ser usados, a equipe, e tudo isso considerando a abordagem baseada em risco.
Depois, o trabalho é distribuído para a equipe 6.3.3 e se preparam os documentos de trabalho, tipo checklists, roteiros 634. Tudo pronto. E aí, botar a mão na massa. Exato. É a fase de condução das atividades 6.4. Geralmente começa com uma reunião de abertura 6.43, para alinhar as expectativas, apresentar a equipe, confirmar o plano. E durante a auditoria? Comunicação constante 644. Trocar informação, falar do progresso, se aparecer alguma constatação importante, já ir sinalizando. É preciso garantir o acesso à informação 645, seja em locais físicos ou virtuais, usando os métodos definidos. Tem até uma tabela no anexo, a A1, com exemplos de métodos. Uhum. O coração da auditoria é a coleta e verificação da informação, 6.4.7. Tem que usar a amostragem adequada porque não dá para ver tudo, e buscar evidência que seja verificável. A figura 2 mostra esse fluxo: coletar informação, gerar evidência, avaliar contra critérios, gerar constatações. E essas constatações são os achados? Isso, a equipe avalia a evidência contra os critérios e gera as constatações 6.4.8, se está conforme ou não conforme. No final, a equipe se reúne para discutir tudo e determinar as conclusões da auditoria, 6.4.9, que é um resumo do que foi visto, os pontos fortes, as não conformidades, as oportunidades de melhoria. E para fechar, A reunião de encerramento, 6.4.10, é onde se apresentam as constatações e conclusões para o auditado, se esclarecem dúvidas, se discute eventuais divergências. E a norma também menciona o papel de guias e observadores, 6.4.2, que podem acompanhar a auditoria. bem completo o processo. Você mencionou locais virtuais, definição 3.5, e métodos remotos, 5.5.3, A.1. Isso parece super atual, né? Como funciona essa auditoria à distância? Sim, é bem relevante hoje. Um local virtual é onde o trabalho acontece ou informação estar. Mas online, né? Tipo um servidor, uma plataforma na nuvem. Certo. E a auditoria remota usa tecnologia para fazer o que antes só se fazia presencialmente. A tabela A.1 dá vários exemplos. Entrevistar gente por videoconferência, observar um trabalho com alguém lá mostrando com uma câmera, analisar documentos online. Imagino que tenha ganhado muita força recentemente. Sem dúvida. O Prefácio Nacional até menciona que a norma expandiu a orientação para esses conceitos. Mas o anexo A.1 também pondera: é preciso equilibrar os métodos remotos e presenciais. Não dá para fazer tudo remoto sempre. Nem sempre é o ideal. Depende do risco envolvido, da complexidade do que se está auditando, do nível de confiança que já existe com o auditado, dos requisitos específicos da auditoria. Tem que ter bom senso para decidir a melhor combinação. Faz sentido. Olha, ouvindo tudo isso, os princípios, as etapas, a coleta de evidência, o foco no risco, fica muito claro que o auditor, a pessoa ali na frente, é peça-chave, né? Não é só seguir um script. Absolutamente. A competência do auditor é tão crítica que a seção 7 é toda dedicada a isso. E o que define essa competência? É só saber a norma? Não mesmo. A norma fala que é uma combinação de comportamento pessoal, item 7.2.2, e conhecimentos e habilidades, 7.2.3. Comportamento pessoal, como assim? São as atitudes, a postura. A norma lista várias: ser ético, ter mente aberta, ser diplomático, observador, perceptivo, versátil, tenaz, decidido, autoconfiante, agir com firmeza, ser aberto à melhoria, ser culturalmente sensível, ser colaborativo. Nossa, quase um super-herói. É que auditar mexe com pessoas, com processos. Às vezes encontra problemas, exige jogo de cintura e firmeza ao mesmo tempo. Entendi. E a parte de conhecimentos e habilidades? Aí entra o conhecimento técnico. Primeiro, o genérico, 7.2.3.2. Entender dos princípios, processos e métodos de auditoria. Conhecer as normas de sistema de gestão que vai auditar. ISO 9001, 14001, etc. Entender o contexto da organização auditada. Saber dos requisitos legais e outros aplicáveis. Certo. O básico para qualquer auditoria de sistema de gestão. Isso. Mas também precisa de competência específica da disciplina e do setor. 7.2.3.3. Auditar um laboratório farmacêutico não é a mesma coisa que auditar uma construtora, né? Claro! E tem mais.
Competências extras para quem é o líder da equipe de auditoria. 7.2.3.4, como planejar, organizar, liderar. E também para quem audita sistemas integrados, com múltiplas disciplinas. 7.2.3.5. É bastante coisa. E como as organizações garantem que seus auditores têm tudo isso? Não basta dizer que tem, né? Não mesmo. A norma descreve um processo para isso. 7.1. Começa com a determinação da competência necessária para cada auditoria ou para o programa. Depois vem a avaliação da competência do auditor. 7.4. E como se avalia isso? Prova? Entrevista? Vários métodos podem ser usados. E a tabela 2 dá exemplos. Analisar currículo, formação, experiência, pegar feedback de auditorias anteriores, fazer entrevistas, observar o auditor atuando numa auditoria real, testes, análise pós-auditoria. Geralmente se combina mais de um método. E depois de avaliado, acabou? Não. Aí vem a manutenção e melhoria da competência. 7.6. O auditor precisa continuar ativo, participando regularmente de auditorias para não perder a prática, e buscar desenvolvimento profissional contínuo. Cursos, leituras, eventos. É um ciclo. Entendi. É um investimento contínuo na qualificação do auditor. Exatamente, porque a qualidade da auditoria depende diretamente da competência de quem a faz. Muito claro. A norma também tem um anexo A, né? Você já citou algumas coisas dele. Ele traz dicas extras, é isso? Tem algo mais ali que vale a pena destacar? Sim, o anexo A é informativo, ou seja, não são requisitos obrigatórios como o corpo da norma, mas é extremamente útil, cheio de orientações práticas. Tipo? Bom, já falamos da parte de métodos de auditoria. A1, com a tabela A1 detalhando como usar métodos no local, remotos, com ou sem interação humana. Isso ajuda muito a planejar auditorias mais flexíveis. Outro ponto importante é a abordagem de processo, A2. Reforça que um sistema de gestão funciona por processos interligados e a auditoria deve seguir essa lógica. Entender como as coisas se conectam, não só auditar departamentos isolados. Faz sentido, olhar o fluxo. Exato. Tem também o julgamento profissional, A3. Isso é muito importante. O auditor não é um robô de checklist. Ele precisa usar o discernimento para avaliar se a intenção do requisito foi atendida, mesmo que a forma de fazer seja um pouco diferente do esperado. Ah, interessante. Ir além do preto no branco. Isso. E um que eu acho muito relevante é o A4, sobre focar nos resultados de desempenho. A auditoria não deve só ver se os procedimentos existem no papel, mas se o sistema de gestão está de fato entregando os resultados que a organização espera dele. Está funcionando? Está melhorando o desempenho? Isso conecta com o objetivo maior que você falou lá no início de ser uma ferramenta de melhoria. Perfeitamente. E o anexo ainda dá dicas sobre como auditar compliance, conformidade legal, como analisar o contexto da organização, o papel da liderança, como abordar riscos e oportunidades de forma mais prática, ciclo de vida, cadeia de suprimentos. É quase um mini curso dentro da norma. Vale muito a pena consultar. Ótimo. Bom, acho que conseguimos ter uma visão bem completa. Se a gente fosse resumir, então, a auditoria de sistemas de gestão seguindo a ISO 19011 é um processo bem pensado, estruturado. Isso, estruturado, baseado em princípios sólidos como integridade, buscar evidência concreta e essa abordagem forte baseada em risco. E que exige um planejamento cuidadoso, não só da auditoria em si, mas do programa todo. Uma execução metódica, com boa comunicação, boa coleta de dados. E, fundamentalmente, depende de gente competente, com a postura e o conhecimento certos. E é um processo que se adapta, né? Inclusive usando tecnologia para auditorias remotas, como vimos. Exatamente. É um guia robusto, mas flexível. E o valor disso tudo no final. Olha, eu reforço. Não é só para ter um certificado na parede ou cumprir uma exigência. É uma ferramenta poderosa para a organização se conhecer melhor, entender onde estão seus pontos fortes e fracos. Ajuda a gerenciar riscos de forma mais proativa, antes que virem crises. E principalmente aponta oportunidades reais de melhorar, de ser mais eficiente e mais eficaz. Contribuir de verdade para a saúde e para o sucesso do negócio. Isso me faz pensar, essa
ênfase toda no contexto, no risco, nos resultados, a 4.1, 5.3, 6.3.2.1. Será que aplicar essa mentalidade de auditoria, essa forma de pensar com objetivos claros, buscando evidência, questionando, identificando riscos e oportunidades fora do mundo formal dos sistemas de gestão? Onde, por exemplo? Sei lá, talvez na gestão de um projeto pessoal, ou mesmo no dia a dia de uma equipe, na forma como ela organiza o trabalho. Será que essa forma de pensar não poderia ajudar a gente a enxergar riscos que não víamos antes? Ou até descobrir novas maneiras de melhorar nosso próprio desempenho, nossas próprias entregas? Fica aí uma reflexão, né? Uma ótima reflexão. Essa mentalidade de análise crítica, baseada em fatos e focada em resultado, certamente tem aplicações muito além da auditoria formal. Muito obrigada, viu? Foi uma conversa excelente. Conseguiu descomplicar um assunto que parecia bem técnico e mostrar a relevância prática dele. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom discutir esses temas e tentar torná-los mais acessíveis.